tua Bíblia aí no livro de João 6, verso 60. Você que trouxe, se você não trouxe a Bíblia, escuta então, que Deus vai abençoar vocês. Tá? Presta bem atenção, que muitas pessoas, às vezes, saem da presença de Deus por não entender a palavra de Deus. E não se esqueça daquela palavra que está lá, Mateus 13. Todo aquele que ouve a palavra de Deus e não entende, vem o diabo e tira ela da igreja. Então presta bem atenção para que nada venha impedir de tu entender a palavra de Deus. Porque os discípulos também não entendiam. Depois que você escutar essa palavra, você vai ver que não é só aqui na igreja que acontece isso. Na época de Jesus também. Diz assim no verso 6:60. Muitos, pois, os seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. A pergunta: quem poderá ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vós te escandaliza? Quer dizer, eles murmuravam como as pessoas hoje, não vou generalizar todos, mas muitos na igreja hoje murmuram, acham que o pastor está pegando muito forte, que o pastor não podia falar assim, que o pastor está pegando pesado. Os discípulos também faziam a mesma coisa, eles murmuravam, e Jesus perguntou para ele: será que essa palavra te escandaliza? É a mesma coisa hoje. Por que muitas vezes saem da igreja? Porque levam por ofensa a palavra, alegam que é muito forte, tá? O pastor não podia falar isso. Isso acontecia na época de Jesus. Aí no verso 62, Jesus continuou dizendo: seria, pois, que se viesse vir o Filho do Homem, para onde primeiro estava? O Espírito é o que fortalece a carne. Aliás, o Espírito é o que fortalece. Agora, a carne para nada aproveita. As palavras que eu estou dizendo aqui são espírito de vida. Por isso que o mal, ele não deixa a pessoa entender, porque sabe que quando a pessoa entende a palavra de Deus, ela recebe até o batismo do Espírito Santo. E o diabo não quer que ninguém tenha o Espírito Santo. Ele quer que a pessoa seja um fraco, derrotado da igreja. Esse é o objetivo de Satanás. Entendeu? Jesus está dizendo que a coisa mais importante que tem para nós que estamos buscando a presença dele é a palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo. A palavra de Deus é melhor que colocar a mão na cabeça. Por isso que ele diz: o Espírito é o que fortalece. O Espírito de quem? De Deus. E a carne, que são os incrédulos, para nada vai aproveitar. Não vai ter proveito nenhum se não andar a carne. As palavras que eu disse são espírito de vida. Então, por isso que o diabo tenta tirar as pessoas da igreja, tira o entendimento das pessoas, porque ele sabe que a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é vida. Jesus deixou escrito aqui, ó: eu sou o caminho, a verdade, que é a vida. Por isso que o diabo tira as pessoas da igreja. E tira quando a pessoa não entende a palavra de Deus. Ele luta para você não entender. Porque Jesus disse que a palavra dele é vida. Vida. Só tem vida quem aceita a palavra de Deus. Quem não aceita a palavra de Deus não tem vida. Não tem como. Mas alguns de vós que não creram, porque sabia que Jesus, desde o princípio, quem eram aqueles que creram e quem era o que havia de trair.
por isso que muitas pessoas, vezes com resultado excelente, tá? Sai da igreja. É a mesma coisa que Judas. Judas traiu Jesus. Tá? Hoje, no dia de hoje é a mesma coisa. Está cheio de traidor que sai da igreja. Que vai de traidor. Quem é os traidores? São aqueles que tiveram resultado excelente. Depois abandonam a fé. Ou se não ficar pulando de igreja em igreja, procurando pastor que agrada a ela. E se esquece que a única coisa que pode mudar a nossa vida, foi a que mudou a minha, é a palavra de Deus. Não há outro meio de mudar a vida. Só a palavra de Deus. Por isso que você tem que prestar muita atenção, não deixar o diabo te enganar. Porque Judas foi enganado e acabou se matando. Entendeu? E dizia Jesus, por isso eu gosto disso, que ninguém pode vir a mim se o meu Pai não for concedido. Então, as pessoas que querem Deus, elas vão ter que aceitar a palavra de Deus para que o Pai lá de cima se agrade dela. Para que o Pai, que é Deus, venha se agradar dela. Porque Jesus está dizendo que ninguém chega a Jesus se o Pai lá de cima não permitir. Entendeu? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Olha aí, ó. Olha a palavra se cumprindo na igreja. Quantas pessoas não andam mais com Jesus? Quantas pessoas saíram da igreja? Veja se a palavra de Deus não é verdadeira. Tudo que acontecia antigamente, meu amigo, minha amiga, acontece hoje. Tudo. Entendeu? Ele diz, muitos já não andavam mais com Jesus. É o que diz aqui, no versículo 66. Muitos dos seus discípulos se tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Quantas pessoas hoje estão para trás, saem da igreja, por causa da palavra de Deus. Por isso que a igreja certa é aquela que está se cumprindo a palavra de Deus. Não tem que se cumprir, entendeu? Então, verso 67, então disse Jesus aos 12, tu queres também sair daqui? Essa é a pergunta. Eu pergunto para vocês que estão sentados, tem alguém que quer sair daqui? Se tem alguém, fica de pé, eu vou te abençoar. Porque isso é bíblico. Jesus está dizendo, também quer sair? Por que Jesus disse, também tu queres sair? Porque Jesus sabe que ali tem gente murmurando, tem gente não se agradando da palavra, tem gente que não está gostando do jeito que o pastor está pregando. Por isso, Jesus perguntou, tu quer sair também? Vê se não está se cumprindo a escritura. Respondeu Simão Pedro, Senhor, para onde nós iremos, se tu tens a palavra da vida eterna? Oh, glória! O único que aceitou foi Pedro, ele aceitou. Ele disse, para onde que eu vou? Se aí está a verdade. Aqui a pessoa vê o paralítico andar, o leproso ser curado da AIDS, o depressivo ser curado da depressão, o drogado ser curado da droga, o fofoqueiro largar fofoca, a prostituta ser uma pessoa decente, enfim, ela vê os milagres de Jesus, mas ela não leva a sério. Por qualquer coisinha, ela está dando para trás, ela desafia. Para trás. Entende? Então,
aqui no versículo 69 diz: e nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, Filho de Deus. Respondeu Jesus: ué, eu não escolhi 12? Um de vocês vai ser o diabo. Não deixe chegar essa noite. Não deixe chegar esse ponto. Não deixe acontecer o que aconteceu com Judas, que cuspiu no prato, traiu Jesus. Não deixe chegar. Porque Jesus está dizendo que esse é o diabo. Estou chamando alguém de diabo aqui? Acho que não, né? A Bíblia, não fui eu que escrevi isso aqui. E os discípulos, ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque esse havia de se entregar, Jesus, sendo um desses 12. Quando é que ele entrega Jesus? Quando a pessoa sai daqui fazendo fofoca, batendo cabelo com os dentes, falando mal do pastor, falando mal da igreja. Esse está aqui. A palavra de Deus está se cumprindo. Não tem como dar errado a palavra de Deus. É a melhor coisa que tem. A pessoa que presta atenção e bota em dia a palavra de Deus, ela repete a igreja. Amém, queridos? Pode fechar para